Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a proposta da redação Enem 2023. É um tema realmente que surpreendeu, porque fala sobre a questão das minorias, no caso aqui específico a mulher, menciona a ideia de desigualdade, aqui principalmente desigualdade de gênero, tá? Além da condição de trabalho, né, a ideia da produção, o trabalho doméstico que não é reconhecido. Existe uma questão cultural que é justamente a ideia do cuidado, que se atribui à mulher o cuidado da família, da casa, dos filhos, dos idosos, tá? E além de todo esse processo, além de tudo isso, né, há uma desvalorização de todas essas ações da figura propriamente da mulher. Aí você tem realmente uma questão cultural, tá, que é muito forte, patriarcal, machista, né, pode entender. E além de tudo isso, né, a gente vai verificar que quando se usa o termo invisibilidade, está verificando que a mulher não aparece, a sua função, a sua atividade é vista como inata, como natural. E por isso não precisa ser valorizada, não precisa ser destacada como algo importante. E por isso, muitas vezes, há uma desvalorização. E aí essa desvalorização tem muito a ver com a questão de gênero, com a questão social, né? Além de alguns conceitos ligados muito à estratificação social, que é muito abordado na sociologia. Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, quero que você, mais uma vez, se possível, se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Bom, gente, o tema, a proposta, né, pelo que vocês já verificaram, tá? Assim, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho, do cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então entenda mais ou menos assim. Se estamos falando de Brasil, estamos falando de uma sociedade patriarcal, machista. Tá? Nesse sentido, tudo ligado à mulher, principalmente a sua função, a sua atividade, não tem uma grande visibilidade. Daí a questão da invisibilidade. Daí a questão dessa invisibilidade do ponto de vista social. Não há um reconhecimento, digamos assim. E se não existe um reconhecimento, a possibilidade da mulher conseguir ascender socialmente é mais difícil, é mais complicado. Tu vai perceber, por exemplo, existe um conceito na sociologia que é o conceito de estratificação social. Estratificar é diferenciar, e mais do que diferenciar, tem a ver com a desigualdade. Existe uma desigualdade de renda, tá? Existe uma desigualdade social, existe uma desigualdade de gênero, tá? Existe até um termo dentro do estudo da estratificação social que é chamado de feminização da pobreza. Né? Essa feminização da pobreza tem a ver muito a ideia de que as mulheres elas estão mais sujeitas à pobreza, à exclusão. Aliás, isso não é só no Brasil, em diversas partes do mundo, o maior número de pessoas pobres é do sexo feminino. Então, você tem essa característica, digamos assim, de uma exclusão. Daí a ideia de invisibilidade, tá? Porque invisibilidade na função da mulher. O trabalho doméstico como não sendo verificado e avaliado como um trabalho importante. A ideia, por exemplo, do cuidado, né, que é um aspecto culturalmente muito mais atribuído à mulher. E por que eu falo muito mais atribuído? É porque, na verdade, dentro dos estudos, tu vai perceber que a mulher ela é ensinada a ideia do cuidado. O ensinamento. Tu vê, por exemplo, que as brincadeiras de meninos são brincadeiras dos garotos, são mais agressivas. Né? E das meninas, a ideia da casinha, a ideia da boneca, o cuidado. Quer dizer, há sim uma ideia de uma educação, um modelo cultural do cuidado com as coisas, e isso é atribuído à mulher. Né? Então muitas vezes se acredita que isso tem a ver com um aspecto natural. A mulher ela naturalmente cuida. Né? Na verdade, se te fizer uma análise aqui com calma, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social, existe na verdade uma educação patriarcal, machista, conservadora, que estabelece um padrão para as mulheres. Então, a proposta de redação que nós estamos verificando aí tem a ver muito com uma questão cultural, né, machista, conservadora, tá? De exclusão, daí a ideia de invisibilidade, e essa invisibilidade do ponto de vista social, e
E aí nós vamos verificar que existe até um conceito dentro dessa ideia do social, que é chamado, que está dentro do conceito de estratificação, que é chamado de status adquirido. O status, aliás, minto, o status atribuído. Status atribuído, basicamente, é o quê? É quando a pessoa nasce numa condição. Tá? A pessoa, na verdade, nasceu mulher, nasceu negro, nasceu pobre. Quer dizer, esse status, que a gente pode chamar aqui de um status que tem a ver muito com a origem, com a condição. Né? Porque tu tem um status que ele é adquirido. A pessoa conquista através do mérito, do seu esforço. Tá? Mas muitas vezes, esse esforço, esse mérito, ele fica mais difícil quando você nasce numa condição. Então, por exemplo, nascer mulher numa sociedade machista. Né? Então você vai ter mais dificuldade de ascender. Né? Você vai ter mais dificuldade de ter esse status adquirido. Então por isso que o status atribuído, ou seja, a pessoa nasce naquela condição e tem mais dificuldade de ascender socialmente. Então a sociologia trabalha com o conceito de estratificação, se poderia argumentar a ideia da estratificação, a ideia do status atribuído, tá? Se poderia falar também sobre a desigualdade de gênero, tá? Se poderia falar também sobre a questão a questão cultural, patriarcal, machista, em que a menina ela é obrigada a seguir um padrão do cuidado, né? Além de tudo isso, tem uma questão econômica também, porque quando se fala do trabalho doméstico, não há uma valorização nesse sentido. E essa desvalorização, muitas vezes, é mencionada como algo natural. Quer dizer, é natural da mulher cuidar da casa, é natural da mulher cuidar dos filhos. Então existe uma ideia que ela é vista como inata, né, de que os indivíduos nasceram numa condição. De novo, daí a ideia do status atribuído. Quer dizer, se atribui a alguém uma condição. Então, pessoas negras têm mais dificuldade de ascender socialmente numa sociedade racista. Mulheres têm mais dificuldade de ascender socialmente numa sociedade machista. Por coincidência, né, nós tivemos assim, a gente pode destacar como uma coincidência, que normalmente os temas, as propostas de redação são definidas no Enem, basicamente lá por meados do ano, muitas vezes fica nisso. E aí que se verificou que, por exemplo, agora nesse final de ano, nós tivemos o anúncio do Prêmio Nobel de Economia, que foi justamente para uma mulher. Né? No caso aqui, a Claudia Goldin, da Universidade de Harvard, uma norte-americana, que ela vai falar justamente sobre tudo isso que eu estou mencionando aqui para vocês. Né? Ela vai falar sobre a desigualdade de gênero. Ela destaca que a mulher, pela sua condição, pela sua situação, houve uma melhora ao longo do tempo. Ela está falando aqui, ela faz um estudo nos últimos 200 anos da condição da mulher. Então houve uma melhora em termos sociais, isso de fato aconteceu. Entretanto, o que ela tenta mencionar é que muitas vezes filhos e casamento tendem a colocar a mulher sempre numa condição mais baixa. Né? Acaba sendo, na verdade, dois fatores que não possibilitam a ascensão da mulher, mas muitas vezes faz com que ela acabe estagnando socialmente. Então, o estudo dessa economista, né, e é muito curioso que, quando se fala, por exemplo, nessa ideia da condição de gênero, esses modelos, sempre a questão, por exemplo, de desigualdade é estabelecida. Então, veja que é um tema muito rico. Tá? A gente está falando aqui, por exemplo, se poderia fazer uma argumentação na condição cultural, a questão patriarcal e machista, tá? Isso é cultura. Uma cultura de exclusão, tá? E aí você tem a feminização da pobreza, tá? Pessoas, mulheres estão numa condição de pobreza maior do que o homem, tá? Então, nesse sentido, a renda ela acaba sendo menor. Há uma sobrecarga em cima da mulher justamente porque ela tem que fazer 2, 3, 4 funções, ainda cuidar da casa, dos filhos, do marido e assim vai. Então você tem ali uma situação bastante complicada. Então tem uma questão que ela é cultural. Há uma desvalorização do trabalho,
desse trabalho doméstico que muitas vezes sequer é visto como uma atividade, uma função efetivamente que deveria ser remunerado. Muitas vezes a legislação acaba ignorando, a legislação trabalhista acaba ignorando todos esses aspectos. Então, você tem uma situação complicada do ponto de vista de gênero, né? Aí você tem a argumentação de gênero. O candidato poderia também fazer uma argumentação muito ligado à questão das minorias, quer dizer, a minorias, mulheres, e são minorias pelo fato, não pelo tamanho, né? Mas sim pela questão, não pelo número de pessoas, mas sim pela ideia de que estão mais sujeitas a uma condição de exclusão. É nesse sentido que deve ser avaliado, deve ser destacado. Tá? E aí, tudo isso acaba envolvendo justamente o termo invisibilidade. Porque se não é reconhecido o trabalho da mulher, se não é reconhecida a sua função, a sua habilidade, a sua capacidade, nem seu gênero, isso cria uma invisibilidade, principalmente na questão do cuidado, na questão da sua função doméstica. Então ainda tem tudo isso que a gente pode avaliar e considerar. Então, os modelos eles estabelecem esses encaixamentos, tá? Onde o envolvimento da desigualdade, onde o candidato pode usar a expressão estratificação social, desigualdade social, né? Ele é muito enfatizado, acaba sendo muito mencionado nesse sentido. Tá? E dentro desse aspecto que a gente vai verificar, você vai entender, na verdade, que os modelos sociais que estão envolvidos ali, eles são todos eles patriarcais, machistas e conservadores. Não há uma valorização. Ainda tem mais um detalhe, por exemplo, é interessante porque também o candidato poderia olhar e fazer uma análise na questão, por exemplo, da família. Porque o que acontece? A família mudou, houve uma transformação. Se tu verificar, boa parte das famílias, antigamente você tinha uma família tradicional, hoje você tem uma família mais diversificada, a família da mãe solteira, a família do pai solteiro, a família dos filhos criados pelos avós, a família gay, a família dos padrastos, das madrastas. Se você analisar com calma, boa parte desses modelos familiares que mudou, só houve essa modificação por causa da mulher. A partir do momento que a mulher sai do ambiente familiar, ela vai para o mercado de trabalho, ela começa a desenvolver a sua ação, entrando no mercado de trabalho, se qualificando, buscando a ideia da sua educação, isso modifica drasticamente a família. E a família que será mais modificada é a família conservadora, a patriarcal, que é justamente aquela família em que o homem é o provedor da casa, tem os filhos, a família nuclear, a família tradicional. Essa entra numa decadência, numa fragmentação. E no lugar dela vão surgindo várias outras famílias, justamente porque a mulher ela é alojada, ela sai daquela sua condição de submissão, né, dentro do ambiente familiar e começa a atuar mais no mercado de trabalho, na ideia da sua qualificação. É bem verdade que hoje você tem até alguns modelos curiosos de família. Você tem a família sanduíche, né, é um novo termo que foi criado, que é uma família assim, são aquelas, um casal que tem os seus 40 e poucos anos, é um homem e uma mulher que resolveram casar já tarde, digamos assim, dentro de um modelo social, né, com seus 37, 39, 40 anos de idade, tá? Tem filhos, e aí é um casal que ele tem que se desdobrar, basicamente o quê? Em cuidar dos filhos pequenos e adolescentes e ao mesmo tempo cuidar dos pais idosos. Aí daí o termo, família sanduíche, porque eles ficam entre justamente os filhos, adolescentes pequenos e os idosos. Então tem todo esse aspecto. Aí quando você vai avaliar essa família, chamada família sanduíche, aí você percebe que é a mulher que realmente, aonde toda a carga vai cair. Vai cair em cima do homem? Sim, mas bem mais as obrigações em cima da mulher. Muito mais. Tá? Então tu vai perceber que os modelos sociais, de novo, né, criam uma pressão maior, mesmo numa sociedade moderna, onde a mulher entra no mercado de trabalho, onde ela vai atuar, tá? As obrigações, as supostas obrigações de gênero que existem e que são estabelecidas à mulher, elas ainda vão se manter. Então por isso que a mulher vai ter uma sobrecarga, né? E a invisibilidade é porque elas não há uma valorização. Se pegar, por exemplo, do ponto de vista jurídico, né, a questão dos direitos trabalhistas, não existe uma leis trabalhistas que possam regularizar
entender e valorizar essa atividade do cuidado e também da função da mulher dentro do trabalho doméstico. Tá? Então ainda é uma coisa que ainda tá se abordando, se mencionando essas situações, mas ainda é uma coisa muito recente, diria assim. Tá. Aí vamos lá, diz assim, Nelson, tem alguns autores que a gente poderia abordar nesse caso? Ora, vamos lá, se tiver que falar, por exemplo, tiver que falar de desigualdade de gênero, você tem a Simone de Beauvoir. Ela fala a desigualdade de gênero, né, da mulher. Aí a famosa expressão, a famosa frase da Simone de Beauvoir, você não nasce mulher, você se torna mulher. Tornar-se mulher, quer dizer, você recebe uma educação ligada ao cuidado, né, ao cuidado com as coisas, com a família, com os filhos, a educação do cuidado. Você se transforma numa mulher, você não nasce mulher, é isso que ela tenta mencionar, porque ela tenta falar sobre a questão cultural. Né? E como gênero, tá? Estamos falando aqui de modelos basicamente de quê? De comportamento. Então tu pode destacar a Simone de Beauvoir. Bom, se tiver que falar, por exemplo, sobre a desigualdade, o desrespeito, a gente pode usar o conceito de microfísica do poder do Michel Foucault. Microfísica, micro, pequeno. A ideia da microfísica do poder são relações pequenas, por exemplo, familiares, aonde muitas vezes alguns indivíduos estão numa condição de exclusão. Estão numa condição eles estão dentro de uma relação de poder, e essa relação de poder estabelece um poder sobre o outro. Então, se eu tenho uma relação, uma invisibilidade que existe ligado à mulher, então você vai perceber que existe uma relação de poder em que a mulher está num estado de submissão. Então você pode destacar microfísica do poder, poderia ser abordado do Michel Foucault. Além disso, da microfísica do poder, nós podemos mencionar também o conceito de Pierre Bourdieu, a violência simbólica. Entenda uma coisa, violência, gente, não é só agressão física, tá? Não é só uma agressão verbal. Violência é uma condição também. Então, se as pessoas estão numa condição de exclusão, de invisibilidade, certo? De desrespeito, como é o caso de boa parte das mulheres, então você tem ali uma violência simbólica. Aí tu fala assim, mas por que uma violência simbólica, Nelson? Porque, primeiro, as pessoas não tendem a considerar aquilo como uma violência, o machismo, o preconceito, o sexismo, tendem a não considerar como uma violência, tá? E para completar, muitas vezes a vítima, né? A pessoa que está naquela condição, no caso a mulher, não se percebe como vítima. Tá? E aí isso contribui ainda mais para a ideia de uma violência simbólica, porque o indivíduo não se considera como vítima. Tá? A pessoa até entende que é natural, é da mulher, cuidar da casa, cuidar dos filhos, entendendo? Então você pode mencionar Pierre Bourdieu, violência simbólica, a microfísica do poder, a ideia de desigualdade de gênero da Simone de Beauvoir, que se enquadraria perfeitamente dentro desses modelos, como exemplos de conceitos, digamos assim, ligado à exclusão, à desigualdade. Tá? Então, tem muito a ver com a ideia de poder. Eu posso até falar, talvez, no caso eu posso até mencionar o caso do Emile Durkheim, o fato social, uma vez que a sociedade estabelece um padrão, um modelo, em que a mulher deve estar numa condição, quer dizer, é um fato social, é um padrão estabelecido, também poderia mencionar também o Durkheim no conceito de fato social. Tá? Eu posso até mencionar o Karl Marx, que o Marx ele fala sobre o conceito de ideologia. E a ideologia estabelece o quê? É uma ideia, é um valor de manipulação. Indivíduos que são manipulados por outros. Então, modelos ideológicos são modelos de manipulação. Então, a mulher recebe uma ideologia, recebe uma manipulação de estar sempre numa condição de exclusão. E isso leva à ideia da invisibilidade. Perfeito? Então, gente, basicamente é isso. É um tema amplo, muito legal, gostei muito do tema, muito legal. E preencheu realmente uma série de temas atuais do momento que a gente pode verificar e pode mencionar. Tá? Uma dica que eu dou para vocês, gente, é sempre assim. Se você estiver fazendo um curso de redação, eu sempre falo muito isso. Exija que o seu curso de redação tenha palestras de profissionais, de professores das ciências humanas. Por quê, Nelson? Porque são esses profissionais das ciências humanas que vão poder explicar com habilidade, com conceitos, tudo que está sendo mencionado, no que foi mencionado agora aqui por mim, tá?
com essa ideia de machismo, essa ideia de sexismo e tantas coisas. Eu não estou querendo dizer que, por exemplo, um professor de redação, a professora de redação não pode falar sobre isso. Pode mencionar. Mas quando é chamado um professor que faz uma análise, tá? Professor de sociologia, de história, de geografia, de filosofia, quando aborda esses temas, eles vão mais profundo no item. Eles vão aprofundar mais isso, o que vai te ajudar bastante. Então, uma dica que eu dou sempre para vocês, para os alunos, é o seguinte, certo? Sempre perceba isso. Tá? Os bons cursos de redação, eles, na verdade, eles têm como premissa sempre convidar profissionais das ciências humanas para explicar temas pertinentes. Por quê? Porque temas do dia a dia, esses conceitos que a gente está mencionando aqui da proposta de redação, que analisa com habilidade, com seus conceitos específicos, são os professores de humanos. Então é sempre muito importante que você verifique isso, avalie, porque um curso de redação realmente ele consegue te preparar melhor quando ele consegue preencher tudo. Ele te dá a orientação, ele te dá como tu deve fazer a estrutura do texto, tudo, as concordâncias, as classificações semânticas, tudo, e ao mesmo tempo complementa isso com um trabalho de repertório sociocultural que deve ser analisado por professores das ciências humanas. Tá bom? É isso, pessoal. Essa foi a nossa dica aqui. Mais uma vez, parabéns aí. Tenho certeza que você fez uma ótima argumentação. Um abraço. Tchau, tchau, gente.